Bom, meus irmãos, o pastor trouxe já um panorama aqui, uma boa visão a respeito de como iniciou o trabalho do diaconato, né? Como que surge isso na Bíblia. E a minha intenção, a minha proposta com vocês aqui hoje é que a gente faça uma teologia bíblica do diaconato e que a gente olhe para as qualificações, os requisitos para um diácono ou uma diaconisa, e também para que a gente faça na linha do tempo, como que foi e tem sido a atuação dos diáconos, para que a gente possa compreender um pouco, então, quais são as qualificações, qual é o papel e de que maneira que o diácono ele atua no serviço na igreja. Quem pode ser. Então, essa é a minha intenção. Mas antes, eu quero dizer para os irmãos, assim como o Gustavo trouxe aqui, é uma série, né? Então, ele trouxe sobre o governo de igreja. E esse outro é bem parecido, mas é entendendo a liderança da igreja, que ele vai tratar acerca dos diáconos, dos presbíteros, que o pastor vai falar daqui a pouco. Então, esse livrinho aqui também. Que eu utilizei também esse aqui, o Manual do Diácono, também que traz bastante informações interessantes. E esse aqui é que a gente vai sortear no final da aula sobre diáconos, né? Do Mateus, é emprestado, né? Então, foi o que a gente utilizou para poder pensar um pouco sobre o assunto. Eu já começo dizendo aos irmãos o seguinte: nós não temos tanta fartura bíblica a respeito do assunto. Por isso que eu quero partir primeiro da Bíblia, nessa teologia bíblica, do que nós temos, para que a gente possa compreender como começou e como foi se dando, e depois a gente olhar também para a tradição e entender o papel dos diáconos também hoje. Beleza? E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, de 1 a 7, que foi o texto base para a pregação do pastor quando falou sobre o assunto. Quero que você abra aí comigo, por favor. Atos 6, versos de 1 a 7. Eu queria um voluntário, por favor, que com uma boa entonação e pudesse colocar de pé e lesse esse texto para nós. Quem pode fazer? Por favor. Obrigado, Mariel. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos e, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Muito obrigado, meu irmão. Então, como nós vimos aqui, nós estamos aqui no período do início da igreja, na igreja primitiva. Então, a igreja ela estava, assim, tendo um crescimento extraordinário, promovido pelo Senhor, né? Nos versículos antes, quando a gente pega ali no capítulo 5, capítulo 4, né? Aquele texto emblemático, que todos nós gostamos de lembrar, né? Ah, como era bom a igreja primitiva, né? Tinham tudo em comum, ninguém necessitava de nada. Então, de fato, uma congregação aí dos sonhos, né? Algo muito maravilhoso. Um pouquinho antes ainda, a gente já vê que começam a surgir alguns problemas, né? Ananias e Safira, tem ali o trato devido, né? Por conta da sua mentira e da sua infidelidade ao Senhor. E agora surge, então, uma nova questão, um novo problema, que não era somente um problema de cunho social, era um problema que tinha um potencial para dividir aquela congregação. Era algo sério, que poderia, ele, então, mudar o rumo do início aqui da igreja, né? Então, se a decisão aqui, mediante a esse problema, a essa situação, ela fosse diferente do que nós vemos aqui no texto,
certamente o final do texto não seria tão bonito como a gente vê aqui, né? A igreja crescendo mediante as dificuldades. Mas então tem-se um problema de cunho também, né, um objetivo social. A distribuição dos alimentos não estava sendo feita de forma igualitária, né, entre ali a membresia, os órfãos, as viúvas ali na igreja, e os apóstolos entendem que eles não poderiam parar o trabalho deles, eles não poderiam serem distraídos com o pregar a palavra agora para servir as mesas. Então, o que eles fazem? Eles pedem à congregação que a congregação, então, levante, separe homens, né, cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, para que pudessem fazer esse serviço, de poder servir a mesa. Então, nós vemos que nessa teologia bíblica, o primeiro caso ocorre aqui em Atos 6, de 1 ao 7. Mas talvez você esteja pensando, mas olha só, aqui não aparece a palavra diácono. Como que aqui é a primeira ocorrência, né? Mas o servir aqui, tanto o substantivo quanto o verbo, ele dá a ideia de servo, de serviço. E por isso que nós entendemos que aqui é o começo da instituição do diaconato. Porque aqui são separados homens para o serviço da igreja, para servir a igreja de Cristo. Então, nós temos nesse texto, nesse curso da teologia bíblica, nós temos a primeira ocorrência. Então, a segunda ocorrência, nós vamos ter em Romanos 16. Romanos 16, 1. Quero que você avance comigo aí, por favor, a sua Bíblia. É o único versículo. Romanos 16, 1. Onde nós temos: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Então, aqui é uma segunda ocorrência da palavra diácono, ou diaconisa. E eu até botei entre parênteses ele possível, por quê? Porque há, sim, duas posições. Uma posição que entende que, de fato, Febe servia como uma diaconisa, ela era um oficial da igreja também constituída, e outros não, entendem que Febe somente ela diaconizava, ela prestava um serviço de um diácono, mas ela não era uma oficial. Talvez um exemplo bom, né? Quando nós pensamos assim, todos nós somos missionários, não é verdade? Onde nós estamos, nossa casa, nosso trabalho, nossa vizinhança, todos nós somos missionários, no nosso serviço. Só que, oficialmente, nós não somos missionários, porque o Senhor separa pessoas específicas para essa missão, de ir para outros povos, outras culturas, não é isso? Com um fim objetivo. Então, seria mais ou menos essa comparação. Então, essa posição que acredita que ela não era uma oficial, entende que ela prestou um serviço à igreja ou às igrejas, mas ela não era uma oficial, não era uma diaconisa. Então, essa é a segunda ocorrência. A terceira ocorrência nós temos, então, em Filipenses, que é, na verdade, uma menção a respeito dos diáconos. Filipenses 1:1, quando Paulo, na sua introdução, na apresentação da sua carta à igreja ali em Filipe, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esse texto aqui é importante, essa ocorrência é importante, que reforça a ideia para nós, então, que os diáconos, sim, eles eram também oficiais, porque eles são apresentados junto com os bispos. E aí vale a gente lembrar que toda vez que nós olharmos, então, bispos, presbíteros, pastores, nós entendemos como palavras intercambiáveis. Então, a gente está falando da mesma coisa, ok? Então, os diáconos aqui, eles são apresentados junto com esses oficiais que são os bispos. Então, nessa teologia bíblica do diaconato, esse texto nos dá base, ele nos ajuda a, de fato, ter a compreensão que esses eram oficiais da igreja também. E nós vamos ter agora, então, a última ocorrência, que é lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 13.
E eu peço que você também abra aí a sua Bíblia. E eu quero pedir um novo voluntário para poder ficar de pé e ler esse texto para nós. 1 Timóteo 3, versos de 8 a 13. Quem pode fazer, por favor? Um voluntário? Oh, obrigado mesmo. Pode ler, por gentileza. Amém, muito obrigado. Então, novamente, agora, a gente vê que no início é para um fim específico que os diáconos são constituídos e nessa jornada que a gente está fazendo, nessa caminhada, a gente vai ganhando mais elementos, mais informações acerca desses oficiais. Nós temos aqui, então, nessa primeira carta que Paulo manda para o jovem pastor Timóteo, nós temos agora as qualificações. Nós vamos ter aqui o perfil desses diáconos, ou melhor, os requisitos. Quem que poderia ser ou quem deveriam ser esses homens. Se lá em Atos a gente tem os apóstolos dizendo, ó, homens cheios do Espírito Santo e homens também de boa reputação. Paulo agora ele vai dar mais informações acerca do que é ser cheio do Espírito Santo e ser alguém também de boa reputação. Então, esse texto, ele é um texto importante que ele traz para nós também esse perfil. E uma outra coisa relevante é que ele é apresentado após as qualificações do presbítero ou do pastor. Quando nós voltamos os nossos olhos um pouquinho para cima, a gente vai ver o que? As qualificações para os presbíteros. E em seguida, Paulo insere as qualificações para o diácono. É verdade? Então, de novo, reforçando a ideia de que eles eram, sim, oficiais constituídos pela igreja. Então, nós conseguimos ver o perfil. Nós conseguimos observar também aqui uma outra informação importante. Qual que seria o processo ou as etapas necessárias para a constituição de um diácono? Então, além dele ter esse perfil, Paulo vai dar uma outra informação aqui também. Olha, e eles precisam ser experimentados. E aí, a Bíblia não traz para nós como seria esse experimento. É por um tempo, é submetendo, né, essa pessoa a determinados tipos de serviço? Nós não sabemos. É claro que cada igreja ela vai usar, né, de sabedoria para poder experimentar esses candidatos, ou essas pessoas que estão sendo analisadas para serem constituídas como diáconos também. Mas é importante que nós temos aqui uma etapa. É preciso que eles sejam experimentados. Além de todas essas qualificações aqui, desses requisitos, eles precisam ser experimentados. É muito comum, no meio batista, quando alguém se coloca como um candidato ao diaconato, normalmente eles ficam ali por um período de tempo. E só depois que eles passam um tempo ali servindo, né, de certa forma exercendo, é que tem-se um concílio, assim como tem um concílio pastoral, tem-se um concílio daqueles candidatos ali também, para que, de fato, eles possam ser oficializados como diáconos. Ok? Mas isso é algo que vai de cada igreja, de cada liderança, que vai entender como será esse experimento. Né? Como que nós vamos experimentar essas pessoas que estão se candidatando ou são potenciais diáconos na igreja. E aí também nós temos uma outra informação importante, porque quando ele fala dos diáconos, ele vai dizer, e as mulheres, não é verdade? No verso 11, e algumas versões vai estar, e as esposas. E eu botei possível ali também, porque, novamente, existem duas posições. Nessa em que a tradução está as esposas, vai entender que aqui Paulo está falando das esposas desses diáconos. Então, além desses diáconos terem essas qualificações, agora tem também um critério para as suas esposas.
assim como nós olhamos mais acima para as qualificações dos presbíteros, Paulo vai dizer, olha, e os filhos têm que serem filhos submetidos a ele, não é verdade? Filhos crentes, em sujeição. Então, uma posição vai entender que Paulo está falando da esposa de cada um desses diáconos, e outra posição não. Vai estar como está aqui na minha versão na NVI. E as mulheres, possibilitando, então, o serviço diaconal para as mulheres, sendo, então, diaconisa. Né? E é muito interessante, irmãos, quando parei para estudar, a gente se aprofundar no assunto, com a riqueza de detalhes e que essas posições, analisar e olhar essas posições, nos ajudam também a compreender. Né? Então, eu estava mais ou menos com uma linha, e aí o pastor Mateus, né, colocou um argumento assim que eu já balancei, né? Falei, rapaz, faz sentido, né? Então já me deu uma estremecida. Agora já não tenho posição fechada, né? Sobre o assunto, se de fato tem diaconisa ou não. Mas bons argumentos. Por isso que é importante que a gente olhar para o texto, primariamente, mas nós também ouvimos aqueles que percorreram antes da gente aí, tem muito mais bagagem para que a gente possa também se apoiar nesses gigantes. Amém? Então, nós vimos aqui todos os textos que falam sobre o diaconato. Então, nós fizemos aí uma tentativa de fazer uma teologia bíblica, né? A gente olhar para as Escrituras e ver o que a gente tem de informação. Talvez você tenha captado muito mais informações que eu tenha dito para você aqui. E é claro que a nossa intenção aqui não é exaurir todo o assunto, a gente não vai conseguir esgotar tudo aqui, né? Mas a gente consegue, então, trazer esses elementos para que a gente possa se aprofundar e compreender. Porque o objetivo é que a igreja seja treinada, que a igreja seja ensinada a entender, né, a posição desse oficial e quais são as suas atribuições. E quem deve ou quem pode ou não ser um diácono ou uma diaconisa. Ok? Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Não? Pastor, quer dar alguma contribuição? Tranquilo? Uhum. Então, a gente, toda qualquer iniciativa tem que estar debaixo da palavra de Deus. Uhum. E o objetivo, né, perguntando aqui como é que o pastor também, porque o objetivo da igreja é apresentar o termo bíblico. A Bíblia defende isso daqui, só que tem as questões que são interpretadas, né, questão sensível quanto a diaconismo, né, porque essa aí gera debate, né? Pode ou não pode. A CVI hoje, né, pastor? A CVI hoje, ela só apresenta que pode ter diaconisa ou ela já defende esse lugar de diaconismo na CVI? A CVI hoje ela não tem a função ainda sendo exercida de diácono, como ofício, né? Nós temos a intenção de implementar essa figura, mas eu compreendo a possibilidade do exercício da diaconia por parte de mulheres, né? Pelo que nesse texto, inclusive, eu acho que a referência seja as mulheres dos diáconos, mas seja a função de diaconia, né? E uma das principais razões é porque você tem o termo que é usado, de fato, ele pode se referir a esposas ou a mulheres de maneira geral. Mas quase todos os exemplos onde esse termo é usado em Timóteo se refere a mulheres de maneira geral. Inclusive o termo mulher, quando está se referindo à figura de um marido, também presida, como a Cris é a mulher do André, né? Mas o argumento para mim principal aí é que você tem Paulo falando sobre as mulheres, qualificações das mulheres dos diáconos, seria isso, mas o silêncio de Paulo em relação à qualificação das mulheres dos presbíteros. E há uma concepção, Paulo fala que os presbíteros eles devem ser esposos de uma só mulher, mas ele não fala nada sobre as mulheres dos presbíteros, né? E esse silêncio, é claro, fazer um argumento em cima do silêncio sempre um argumento que a gente precisa ter cuidado, mas é um silêncio que fala muito alto. Né? Por que Paulo traria a designação das esposas dos diáconos, mas não teria nada para falar sobre as esposas dos presbíteros? Né? Então, esse argumento me leva a acreditar que Paulo não está falando das esposas dos diáconos, está falando sobre as diaconisas dentro ter essas características. Né? Então, hoje, pelo menos eu compreendo que
Beleza, meu irmão? Obrigado. Maravilha, viu? E aí, como nós estamos, então, nesse texto, irmãos, de 1 Timóteo, capítulo 3, e nós paramos aqui nas qualificações, e eu queria fazer, assim, um apanhado, não bater uma por uma das qualificações, mas eu queria que os irmãos pudessem, assim, perceber o que essas qualificações revelam a respeito desse homem ou dessa mulher, né? Então, o texto que nós lemos aqui são qualificações que, primeiro, tanto o texto de Atos quanto esse daqui, são qualificações que evidenciam, em primeiro lugar, o relacionamento dessa pessoa, desse crente, com Deus. Lá em Atos vai dizer, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando nós olhamos lá para Gálatas 5, versos 22 a 26, nós vamos ter ali um retrato de uma vida de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ali nós vamos ter os frutos do Espírito Santo de Deus. E quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus, quanto mais ela é enchida pelo Espírito Santo de Deus, vai sobrando menos espaço para ela mesma. Não é isso? E a própria imagem de Cristo cada vez mais vai sendo revelada por meio da vida dessa pessoa. Então, me parece que, tanto no texto de Atos e agora também a carta de Paulo a Timóteo, é que essas qualificações, essas exigências, primeiro elas revelam o relacionamento dessa pessoa com Deus. Como que é esse homem, como que é essa mulher. Como são os frutos que ele ou ela apresenta. Como que é a sua vida. Né? O que a sua vida tem produzido. Então, revela, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Um diácono precisa ser alguém que nutre um relacionamento com Deus ao ponto de ele ser percebido como alguém cheio do Espírito Santo de Deus e alguém também cheio de sabedoria. Sabedoria essa que não é sabedoria humana, mas é sabedoria que é dada pelo próprio Espírito. É isso? Vamos ler o texto lá, de Gálatas, para a gente relembrar ali o Gálatas 5. Olha o que vai dizer. Os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, alguém cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que apresenta em sua vida esses frutos aqui. Segunda coisa que nós vamos perceber nessas qualificações, o relacionamento desse candidato, dessa pessoa, com o mundo. Porque ele precisa ser alguém que tem uma boa reputação. Sabe, irmãos, é muito comum e é muito fácil nós estarmos aqui, né, no ambiente da igreja, e nós conseguimos, assim, apenas deixar transparecer parte da nossa vida. Não é verdade? Como o Gustavo bem falou aqui, né? A nossa mutualidade, ela não fica só aqui. Ela ultrapassa os muros da igreja. A nossa vida prática. Agora, como é que é a imagem que os de fora têm de cada um de nós? Aí, é claro, eu não estou dizendo daquelas pessoas que odeiam o evangelho, que não gostam de crente, não é isso. Mas como é que é a reputação dessa pessoa perante os de fora? Por isso até que a igreja, em seu processo de escolha para diáconos e diaconisas, ela precisa saber disso também. Sabe? É como lá, eu não sei quem aqui já teve a experiência de passar talvez num concurso, é normal numa área militar, quando a pessoa passa e tem aquela pesquisa lá, né? Que é meio que secreta. A camarada vai lá, perto da sua casa, para um vizinho, para outro, começa a fazer perguntas sobre você, né, sobre aquele candidato. Então, pensando nisso, como que seria, né, a reputação
desse homem ou dessa mulher perante os de fora? Como que as pessoas veem o seu testemunho lá fora? Será que ele é conhecido? Aqui, às vezes, pode ser conhecido como um crente. Olha que beleza, né? Irmão fervoroso, está em todas, né? Participante, atuante. Mas como é que é ele lá fora, né? E, infelizmente, meus irmãos, esse é um retrato do chamado evangélico na nossa sociedade, principalmente no nosso estado. Não é verdade? Nós temos um estado onde as pesquisas últimas vêm dizendo que onde mais tem igrejas, onde parece que o evangelho mais cresce, mas nós somos conhecidos como o estado mais corrupto e violento, né? Então parece que algo estranho nisso aí, né? Não casa as informações, não é verdade? Então, se primeiro um relacionamento com Deus, mas também é alguém que precisa ter um bom relacionamento com os de fora. Se é alguém de boa reputação. Uma terceira coisa que essas qualificações evidenciam: o relacionamento com a própria igreja. E aí ele vai dizer, apegar-se, alguém que deva apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Apesar de nós vermos aqui que a atuação do diácono ela está muito voltada para o serviço prático ou das questões materiais da igreja, isso não o exime de ser alguém que tem uma boa doutrina. Esse homem ou essa mulher precisam também ter os fundamentos da fé bem consolidados. Apesar de não ser exigido dele, né, ia dizer mais lá na frente, que ele seja apto a ensinar, mas ele precisa ter também a compreensão da sua fé. Porque talvez em algum momento vai ser requerido a ele também que ele proclame sua fé. Às vezes numa visita hospitalar, às vezes num culto no lar, em que ele está indo levar um socorro para o necessitado, e ali vai ser necessário que ele também proclame o evangelho, que ele tenha segurança da sua fé. Então, doutrina importa também. Preciso que essa pessoa também tenha um bom preparo doutrinário. Isso é importante. E quarto, essas qualificações evidenciam o relacionamento do diácono com a sua família. Quando Paulo vai dizer marido de uma só mulher. Quando Paulo vai dizer também, precisa ser alguém que governe bem os seus filhos e sua própria casa. Então, novamente, a igreja no seu processo de escolha de diáconos. É claro que juntamente com a liderança, a gente estava falando anteriormente sobre esse poder que a igreja tem, né, esse direito, mas ela também tem essa responsabilidade. Então é importante que a igreja também saiba e tenha conhecimento como que é esse homem ou essa mulher no seu lar. Tem aquela história, né, que a gente é até poderia ficar só no campo de ser uma piada, né, mas é uma pura verdade. Que a criança fala assim, vamos morar lá na igreja, né? Que lá na igreja meu pai é assim, mas aqui em casa é melhor que a gente fique na igreja. Então é preciso que a gente conheça e saiba como é que é o trato desse candidato com a sua família, como é que ele lidar com a sua família. E isso, irmãos, eu volto a dizer, nós não vamos saber aqui. Não é possível. Somente nos encontros de imersão, nas reuniões de oração, né? Nossos cultos, não dá. Por isso que é preciso que a gente estreite os nossos relacionamentos, que a gente seja intencional até nisso. O pastor falou aqui, né? Nós precisamos ser intencionais nisso. É claro que a gente não faz só por causa disso, né? Não, vou me juntar com o irmão aqui para saber como é que... Não é só por causa disso. Mas nessa caminhada, nesse conviver junto, a gente vai percebendo essas coisas. A gente consegue ter essa percepção. Outra coisa interessante, meus irmãos, é que perceberam que essas qualificações, elas nada têm a ver, nada tem a ver com habilidade? Perceberam isso?
elas, em sua totalidade, estão relacionadas ao caráter. E há um perigo nisso, porque um perigo que eu digo nesse sentido, porque nós somos facilmente impressionados com as habilidades. Verdade? Nossa, esse homem, esse empresário de sucesso, alguém que, olha, rapaz, está vendo como é que ele é um bom gestor? Não, ó, irmão, rapaz, ele faz tudo, não tem nada que aconteça na igreja que ele não consiga consertar, que ele não consiga ter um domínio. Rapaz, ele é alguém que tem um bom domínio de finanças e tal. E a gente fica impressionado. Mas isso não quer dizer que essas habilidades o qualificam para o diaconato. Não necessariamente o qualificam. Então, Paulo vai trazer qualificações aqui que estão dizendo a respeito do caráter. Né? Em suma, o caráter desse candidato. Bom, e há uma outra observação também, é que há muita similaridade, né, nas qualificações exigidas para o diácono e também nas qualificações para os presbíteros. O pastor vai falar sobre presbíteros daqui a pouco. Mas a gente vê muita semelhança. E se pudesse fazer uma síntese, a primeira é que esses homens precisam ser homens, né, ou mulheres, de caráter irrepreensível. Ser alguém com um caráter irrepreensível não é alguém que não erra, que não peca, não é isso. Mas é alguém que não pode ser acusado de nada. Sabe? É alguém que não tem fio solto que possa ser pego por um gancho. É alguém que, quando acusado por alguma coisa, ele vai lá e resolve, ou ela vai lá e resolve. Ele não tem assuntos mal resolvidos, sabe? Então, alguém de um caráter irrepreensível, que não pode ser acusado de nada. Claro que ele vai errar, ele vai ter os seus pecados, mas ele resolve. É como nós ouvimos aqui também na exposição da palavra, uma igreja saudável tem problemas. Mas a grande questão não é se ela tem ou não problemas, é como ela lidar com esses problemas. Se ela lidar de maneira bíblica, se ela não lidar com esses problemas, ou se ela busca soluções humanas. Então, a semelhança que a gente vê é de, deixa eu passar aqui, é de alguém com caráter irrepreensível. Agora também tem uma distinção, que eu até já adiantei, é que o diácono, ele não precisa ser alguém apto ao ensino. Né? E nós vamos ver também que ele não ocupa essa posição. O diácono, ele não ocupa a posição de ensino na igreja. Não à toa que, por isso, não é exigido dele que ele seja apto a ensinar. É exigido dele, sim, como eu disse antes, né? Que ele tenha firmeza na sua doutrina. Mas ele não precisa ser alguém apto a ensinar. Se olharmos só para o texto de Atos, aí você pode dizer assim, mas Estevão e Filipe estavam lá pregando, ensinando. Né? Sim, pode ser que um diácono ele tenha essa aptidão, mas isso não é uma exigência. Né? E se ele for esse homem que tem essa aptidão, a gente tem que pensar direitinho se a gente não está aproveitando mal, né, essa pessoa. Né? Se a gente não está colocando lá o Ronaldinho Gaúcho para jogar no gol. Né? Então, é importante nós pensarmos nisso aí. Então, é alguém que ele não precisa ser apto a ensinar. Agora eu quero, então, terminado aí a parte da teologia bíblica, né, como eu prometi, falando um pouquinho de forma abrangente das qualificações. Eu não quis trazer ponto a ponto das qualificações, até porque também a gente tem em alguma delas aí algumas possíveis posições. Agora eu queria fazer, então, uma linha do tempo, como tem sido a atuação desses diáconos, desde lá do início até os dias atuais. Bom, então na igreja primitiva, como é que era a atuação dos diáconos? Né? Então eram pessoas que cuidavam das preocupações exteriores ou físicas da vida da igreja. Eles auxiliavam também nas funções litúrgicas, né, administrando atividades de beneficência e caridade da igreja. Então, estavam responsáveis pela distribuição dos alimentos, ajuda aos necessitados, então eles atuavam dessa maneira. E eles também, em algum momento, eles atuaram como secretariando os bispos, num modelo aí de episcopado monárquico.
o que aconteceu num determinado tempo, né? É que o evangelho, então, começa a crescer e eles começam, então, a igreja passa a não ter muito controle desse crescimento e como estava se dando a vida da igreja. Então, o que eles fazem? Estabelecem bispos por regiões geográficas. E, ao estabelecer esses bispos, eles, então, trazem o diácono para ser seus auxiliares. Então, esses diáconos, eles deixam propriamente a sua atuação, né, na linha de frente ali da igreja, direto com a igreja, e ele passa a auxiliar um bispo, de forma mais ampla e regional. E talvez agora dando suporte para várias igrejas. Então, ele vai deixando aos poucos muito mais essa característica de socorro aos domésticos da sua igreja local, e ele vai passando a ser um auxiliar, né, quase um secretário de cada bispo local. E aí, no decorrer da igreja, a igreja, nas suas, que eles chamaram de constituições apostólicas sobre os deveres diaconais, tem essa definição aqui, ó, que eu achei bem interessante. A igreja fez alguns tratados no século IV, né, qual que era a função, qual que era o que envolvia o escopo de cada oficial. E aí, sobre o diaconato, olha o que dizia esse tratado. Devem ser praticantes de boas obras, ao exercer a supervisão geral, dia e noite, sem desprezar os pobres, nem preferir indivíduos ricos. Devem averiguar quem está sofrendo e não excluir essas pessoas da participação nos fundos da igreja, compelindo também os abastados a reservarem dinheiro para as boas obras. Então, essa é uma boa definição do diaconato ali na igreja primitiva, né? Ou nesse período aí em que, nos anos iniciais da igreja. E aí, no período da Idade Média, o que aconteceu com o ofício? Ele deixou de ter esse cunho, que a gente falou agora anteriormente, para servir como um trampolim para o sacerdócio, né? Então, era meio que como um plano de carreira. Ele começava como um diácono, para depois, então, chegar a ser um sacerdote. Então, passou a ser uma escala ali de patente. Uma outra coisa aconteceu também na Idade Média. Então, com a corrupção desses diáconos, né, eles passaram a entender que, como eles eram responsáveis por fazer uma boa obra, caridade, eles começaram a associar isso a ser algo que dava garantia a eles da vida eterna. Então, por exercerem o seu ofício no serviço ali aos necessitados, eles entendiam que isso credibilizava eles para ter a salvação das suas almas. Então, a gente já começa a ver a corrupção no entendimento do ofício do diácono. E, por último, aí na Idade Média, o que aconteceu foi o abandono completo do ofício, né? Como nós vimos desde lá do início, o ofício do diácono, biblicamente falando, na Idade Média isso foi deixado de lado. Então, se perdeu toda aquela perspectiva do diácono, que ele deveria fazer, qual que era a sua função, a sua missão, se perdeu na Idade Média. Mas o Senhor, na sua bondade, permite que isso seja resgatado. E quando? No período da Reforma Protestante. Quando ocorre, então, um restabelecimento, de forma bíblica, das funções originais dos diáconos. Eles voltam a ser, então, ministros de misericórdia. Eles podem até ser um futuro presbítero, mas não necessariamente. O próprio Calvino enxergava que o diaconato ele era um berço para possíveis presbíteros. Mas, diferente de como nós vimos na Idade Média, não era um trampolim para ser um presbítero. Mas havia, sim, uma possibilidade. Mas agora é resgatado. Mas não era obrigatório que esse diácono viesse a ser um presbítero. E, nesse sentido, João Calvino e Martin Bucer foram muito importantes nesse movimento de retorno, de resgatar biblicamente a atuação dos diáconos. Bom, e como está isso nos dias de hoje? E aí eu quero trazer um panorama para os irmãos, talvez aí nas principais denominações. Bom, a tradição presbiteriana e no meio reformado, os diáconos, então, preservam
essa atuação como ministros de misericórdia, cuidando dos necessitados e dos angustiados da igreja. E eles também atuam ajudando na supervisão da finança das igrejas. Então, eles também... É interessante, quando a gente vê lá, a gente volta para o livro de Atos, cada um que vendia os seus bens, trazia aos pés dos apóstolos, não é isso? Eu entendo até que quando eles são constituídos ali em Atos 6, esses diáconos, então, passam não só com a missão de distribuir alimentos, mas passam a cuidar também dessas ofertas. Então, o meio presbiteriano e reformado, eles preservam aquilo que foi resgatado na reforma protestante, e essa é a atuação dos diáconos. No meio da comunidade anglicana e, o que me parece, né, meio pentecostal, os neopentecostais, os diáconos eles são transitórios, porque, novamente, os ofícios, esse ofício ele faz parte de um plano de carreira ministerial. Então, começa lá, né? Depois começa como um obreiro, talvez tenha a definição de um outro cargo, ele passa por diácono até que ele venha a ser um pastor, né? Então, eles entendem como esse um pastor, ou um sacerdote, um presbítero. E nas igrejas congregacionais e batistas, como é que funciona hoje? E é bacana porque aqui tem muito congregacional e batista, né? Então, assim, se algum congregacional aí fala assim, olha, não é isso aí não, né? Então me ajuda aí, você tem a liberdade para dizer se é isso ou não, né? Que eu conheço muito mais no meio batista, né? Que é o qual eu fui aí imerso durante todos esses anos. Então, em alguns modelos congregacionais e batistas, os diáconos eles operam como um conselho, de forma que eles são como uma casa legislativa à parte, né? Então, tem o pastor, tem um corpo diaconal, o STF lá da igreja, né? E tem a igreja. Então, muito comum, nesse modelo, a gente vê os diáconos se reunindo sem a presença do pastor e tomando algumas decisões, até muitas vezes contra o próprio pastor. Mas a gente vai perceber que isso só ocorre porque a figura dos presbíteros ela foi suprimida. Então, agora, esses diáconos, eles passam a ocupar uma posição que, biblicamente, não é a posição deles. Posição da direção espiritual para a igreja, né? Então, nesse modelo, tem essa casa legisladora, né? Então, eles se reúnem à parte do pastor, se não estiver gostando muito, chegar a queixa para os diáconos lá, né? Às vezes a pessoa apela lá na instância, vai falar com o pastor, não resolve. Não, vamos para os diáconos, a gente vai reunir com eles aqui e eles vão resolver, né? Então, esse é um modelo, tá, gente? É um modelo, assim, não é único porque, pelo menos no meio batista, né? Nós não temos como eu posso dizer, a gente não tem uma unanimidade. As igrejas batistas, pela sua independência, cada igreja local tem a sua autonomia, então a gente vai vendo várias figuras, mas é comum aqui esse quadro. É comum, nós vemos isso. E tem outro modelo também, em que os diáconos lideram a igreja espiritualmente como presbíteros, como eu disse. Então ele não está como uma casa à parte, né, fora ali da liderança do pastor, mas ele está junto, né? Então ele tem o mesmo peso ali nas suas decisões, mas agora liderado e junto com os pastores. Porque, novamente, eu digo, né, foi suprimida a figura dos presbíteros. E é muito interessante, porque quando a gente vai falar presbítero, no meio batista, né, então já torcem o nariz e já falam assim, está querendo levar a gente para ser presbiteriano, né? Normal. Só que eles já fazem isso, eles têm presbítero lá, mas só com outro nome, que é primeiro secretário, segundo secretário, tesoureiro. É todo mundo diretoria estatutária que toma a decisão, que dá a decisão, dá rumo a decisões espirituais da igreja. Né? Nós temos aqui, tem o Bruno, acho que com o André também. É isso. Né? Não é verdade? Então, assim, eles têm o conceito do presbitério, mas não têm presbíteros. Eles delegam isso a pessoas que muitas vezes não são preparadas, mas porque eles simplesmente suprimiram, quiseram se desvencilhar da figura do presbítero. Mas atua da mesma forma, né? E aí tem, então, o pastor, esse corpo diaconal e a igreja.
E tem também um outro modelo, que é assim, ó, que esses diáconos eles vão liderar ministérios na igreja. Ah, tem um ministério de recepção. Aí vai ser posto um diácono ali para liderar aquele ministério. Tem a área, o ministério de patrimônio na igreja. Aí vai ser colocado um diácono para liderar ou a diretoria de patrimônio. É assim que funciona. Tem a beneficência. Aí vai ter um diácono lá que vai liderar a beneficência. Tem o setor de transporte na igreja, que vai cuidar da Kombi lá e tal. Vai ter um diácono ali para cuidar disso também. Então, assim, e eu não estou dizendo, meus irmãos, que assim, eles fazem dessa maneira, mas a nossa intenção aqui não é dizer está errado por isso, por aquilo, mas que fica claro para nós que se distancia muito do modelo bíblico, né? Talvez talvez a gente ainda consiga, de alguma forma, fazer uma assimilação, é essa liderança dos diáconos em alguns serviços, né, práticos e físicos aí da igreja, algumas necessidades. Então, esse é um outro modelo. E aí, deixa eu passar ali. E nessa ideia, ainda, né, nas igrejas congregacionais e batistas, tem-se aí até um jargão, né? O diácono é aquele que serve às 3 mesas. Já ouviram falar nisso? O diácono é aquele que serve às 3 mesas. Que mesas são essas? Então, primeira mesa é a mesa do pastor. O diácono, então, ele na figura daquela pessoa que presta auxílio ao pastor, ministerialmente, pessoalmente e também familiarmente. Então, é comum que o diácono seja aquele que socorra o pastor em alguma necessidade que ele tem ali com a sua família, né? Ou sua casa, seu ministério. Então, essa figura, no entendimento de que o diácono é aquele que serve à mesa do pastor. E o diácono é aquele que serve também à mesa da igreja, no preparo, no serviço da ceia, a preservação do patrimônio da igreja, na logística, a arrumação dos ambientes de culto. É aquele que garante a ordem e a segurança também, no momento que a igreja está reunida. Então, está ali, está na portaria, ele está atento. Às vezes quer entrar aí alguém descontrolado e tal, tem os diáconos ali, tem um diácono para poder ser aquele que vai servir a igreja, garantindo aí essa ordem, essa segurança. E, por último, o diácono é aquele que serve à mesa dos necessitados. É aquele que vai fazer a captação, distribuição de alimentos, ou algum outro recurso primário, remédio, alguma outra necessidade que um doméstico da fé, ou uma necessidade que alguém da comunidade esteja. Então, ele vai ser alguém também que vai servir, né, à mesa dos necessitados dessa maneira. Bom, e para finalizar, meus irmãos, o que eu gostaria de levar vocês a pensarem, então. Bom, de tudo que a gente viu aqui, essa tentativa, né, de fazer essa teologia bíblica, o que a Bíblia tem de informação para nós sobre o diaconato, as qualificações que a gente viu, essa linha do tempo que a gente veio montando na atuação dos diáconos, eu queria compartilhar com vocês algumas conclusões. Primeiro, e eu penso que é bem importante, né, o diaconato é algo bíblico. Isso não é algo que alguém tirou da própria cabeça, da própria ideia, não. A gente vai querer constituir um diácono aqui. Não. É um conceito bíblico. Segundo, igrejas saudáveis constituem diáconos. Então você vai dizer assim, então se uma igreja não tiver diácono, ela não é saudável? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez ela vai estar com a sua saúde comprometida, por não ter esses oficiais. Talvez ela não vai conseguir chegar tão longe, por não ter os diáconos ali constituídos. Uma outra que eu não coloquei ali, mas que fica muito claro para nós. O diácono não é um presbítero. O diácono não é um presbítero. O pastor até deu um exemplo, né? Acho que ele tem um desses livros aqui, né? O diácono, se os presbíteros disserem assim, nós vamos fazer uma viagem para São Paulo, né? Os diáconos vão ser aqueles que dizem assim, não, nós não vamos para São Paulo, nós vamos para Natal. Eles não vão fazer isso, mas eles vão ser aqueles que vão dizer assim, olha só,
talvez a gente não tenha o combustível suficiente. Talvez os pneus do nosso carro aqui não estejam tão legal para a gente ir até São Paulo. Então, os diáconos eles vão atuar prestando auxílio aos presbíteros. Ele presta serviço à igreja, mas ele auxilia também os presbíteros. Ok? Então, o diácono não é um presbítero. Uma outra coisa importante que eu gostaria de frisar, né? O caráter do diácono vem antes das suas habilidades. Primeiro o caráter, depois as suas habilidades. Isso é importante, que a igreja tenha isso em mente. Outra coisa, os diáconos são aqueles que promovem a unidade da igreja. Em algumas situações vão chegar para ele e ele vai ser um pacificador. Ele não vai ser um disseminador de problemas, mas ele vai ser um pacificador. Em outras situações ele vai perceber antes, ele vai se antecipar a determinados problemas. Então, ele é aquele quem atua promovendo a unidade da igreja e não a divisão da igreja. O diácono não é aquele que é um problema para o pastor e para a liderança. Não. Ele é aquele que vai auxiliar. E outra, o diácono, ele é aquele também que contribui para a manutenção do ministério da palavra. Porque ele vai servir aonde o pastor e os presbíteros não devem ser distraídos para servir. Eles vão servir a igreja. A mesa ali da igreja. Os pastores vão servir a palavra. Vão se dedicar à palavra. Então é importante que nós tenhamos, então, esse panorama de quem são, os requisitos e de que forma atua um diácono, para que a igreja possa estar bem preparada quando chegar o momento da sua decisão e também das suas escolhas. Alguma pergunta, meus irmãos? Ele é bom em saber o que tá errado, né? Mas não traz solução, né? Falei para o Gustavo, Gustavo, só faltou aqui um retorno aqui, né? Para eu não ter que ficar olhando para trás. Aí ele já me deu a solução, né? Só o irmão dá uma oferta, né? Agradável aí, a gente compra, né? Então, assim, ele deu um exemplo prático, né? Eu detectei o problema, não tem um retorno aqui para eu ter que ficar olhando para trás. E o Gustavo, sabiamente, já me deu a solução, né? Só você ofertar aí um monitor, né? Mais alguma pergunta, meus irmãos? O pastor quer dar alguma contribuição? Tudo certo? Acho que minimamente dá para a gente já estar preparado para um processo aí a curto, médio prazo para escolher os nossos diáconos, não é verdade? Assim, irmãos, eu estou com vocês aí, vai fazer acho que 8 meses, né? Mas eu já tenho assim, tem pessoas que são claras, né? Fica muito evidente, né? Não falei para elas, né? Mas fica muito evidente para mim o perfil de diácono. Eu acho que vocês também têm isso aí em mente, né? Mas que a gente também tem essa percepção, né? Ficar atento, poxa, será que fulano e tal, né? E aí vai, ei fulano, vamos lá em casa, né? Vamos comer um cachorro quente junto, vai experimentando também, né? Vai tentando tirar as suas percepções para que a gente também não, como o Gustavo falou, né? Como congregação, a gente não seja imaturo nas nossas escolhas. Pode falar, irmão. Mas isso
Não entendi. Então, quando não tem como ter essa cultura, né, a coisa acaba ficando mais pesada para um ou para outro, né? Então, a igreja ela tem que ser como uma orquestra. Ela tem que estar todas as funções têm que estar em plena todos os Harmonia, né? saudáveis para você ter um som legal, entendeu? Para chegar a uma sonorização legal, no nosso caso aqui é espiritual, né? Então, a gente tem que estar ligado no céu, estar ligado na terra e terceiro essa questão de vertical e horizontal. Né? Amém. Vamos orar? Quer falar alguma coisa? Realmente, às vezes a gente, quando convida alguém para participar de um negócio assim, às vezes a pessoa fica com uma mão oficial para a igreja, né? Como se fosse uma coisa muito. Mas essa é a importância, quando a gente fala de atos e sentidos, da nossa percepção de que quando a igreja reconhece essas pessoas em caráter oficial, ela não está pedindo para que a pessoa comece a fazer algo que ela nunca fez antes. Né? Quando a igreja faz isso, ela já está reconhecendo que a pessoa já faz aquilo. Né? Exatamente, ela vai oficializar aquilo que a pessoa já é. Né? Então, muitas das vezes, um diácono, ele não passa a agir como um diácono e depois recebe aquilo. Ele já está agindo daquela forma. A igreja só fala, poxa, você já é um diácono. Você já é uma pessoa que está fazendo isso, você já atua dessa forma. O próprio Deus já está levantando essa pessoa dessa forma. A mesma coisa com os presbíteros, né? O ideal não é que você tenha um pastor, alguém que você chama aquela pessoa e agora você vai começar a agir como pastor. O processo natural é um processo que a própria igreja já vai vendo pessoas ali que estão atentas, pessoas que têm capacidade de ensinar, que estão ensinando em vários ambientes sem receber essa função, mas aquela pessoa você vê que ela gosta de ensinar, ela sabe ensinar muito bem, numa conversa ela te ensina, numa oração você fala assim, cara, que oração, poxa, bonita, ela tem condições de te auxiliar, é alguém que está tendo a necessidade dos membros, é alguém que está preocupado, você começa a olhar, os membros começam a olhar, a liderança começa a olhar, e começa assim, pô, vale a pena observar essa pessoa mais de perto, né? Ela já está agindo, Deus já está levantando aquela pessoa. Quando você reconhece, você não está pedindo, passe a fazer algo novo. Basicamente você está dando Chancela, né? Conceituando. você está basicamente reconhecendo, né, aquilo que a pessoa já é. Né? Então isso é importante, né? Porque às vezes a gente coloca essa imagem assim, oficial, parece que é uma coisa, meu Deus, não tem a ver. É claro que vai trazer uma responsabilidade, sim, mas é basicamente fazer aquilo que você já está fazendo. Né? E como você falou, o ideal é que você tenha um treinamento, uma capacitação, para que essa pessoa seja cada vez mais aperfeiçoada para fazer aquilo que Deus já está chamando ela para fazer. E talvez assim, o cuidado com o outro extremo, né? Então se a pessoa já vai, para que oficializar? É porque a Bíblia fala que a gente precisa oficializar, né? Então por isso que a gente vai constituir esse oficial. Vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé?